Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje só vou comentar assuntos que vêm do nosso principal rival. E não é por provocação ou perseguição, muito pelo contrário, é porque eles não esquecem de nós e não perdem a oportunidade de tentar nos humilhar. E eu não posso deixar de reagir, pois eles sabem que, em termos de história, eles perdem de lavada. Então vamos lembrar de alguns episódios que eles gostam de esconder. O que aconteceu com o escândalo do incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 atletas do Flamengo em fevereiro de 2019, lembram? O Ministério Público do Rio de Janeiro precisou recorrer da decisão que absolveu os 7 réus acusados de incêndio culposo e pediu a inclusão do ex-presidente do Rubro Negro no processo. Por que será que o presidente do Flamengo não estava entre os acusados? E o caso do Bruno Henrique, que em 2023 foi acusado de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos numa nega-rincha pelo Brasileirão para favorecer pessoas em empresas de apostas. O clube, como sempre, se diz isento e parece que o assunto vai passar em branco. E agora, paralelamente, a Procuradoria do STJD pede para aumentar a pena, permitindo que um auditor pedisse vista do processo interrompendo a sessão. Não bastasse esse novo recurso que admite várias decisões, como absolvição, redução da pena, manutenção da suspensão de 12 jogos e aumento dela, o julgamento acaba sendo remarcado para hoje, dia 13, permitindo que o jogador atuasse no último fim de semana, enquanto o Palmeiras teve um jogador suspenso por 2 jogos, sendo réu primário. Você pode achar que estou perseguindo o rival, mas isso não aconteceria se o Vasco estivesse no lugar do Urubu, ou não. Por isso comecei com esses 2 casos para refletir sobre a ação do Flamengo que divulgou opinião claramente direcionada ao Vasco da Gama. Existe um grupo de trabalho na CBF discutindo o sistema de sustentabilidade, palavra da moda, do futebol, além do tal de fair play financeiro, outra modinha. E claro que o Flamengo aproveitou a oportunidade para meter seu bedelho no assunto, visando agredir o Vasco. Eles apresentaram pontos de vista que dizem focar na governança e na transparência no futebol, além de sugerir punições para os clubes que não cumprirem as regras. Entre os temas levantados, eles direcionam suas armas para clubes em recuperação judicial. O Vasco, claro, não gostou da sugestão do Urubu, que sugeriu que clubes em recuperação judicial, enquanto não haja homologação e a decisão não transite em julgado, não possam registrar novos atletas e que o clube perca pontos em competições. Inclusive, o Vasco acha que impedir que um clube se recupere judicialmente não promove o equilíbrio do futebol brasileiro, além de relembrar que o Flamengo já usou esse instrumento quando pagou dívidas através do ato trabalhista. O modelo admitiu renegociação de dívida com o Ronaldinho Gaúcho, lembram? A CBF está recebendo sugestões das instituições esportivas no sentido de evitar um colapso financeiro dos clubes, tentando regular pagamento de salários e transações financeiras de tal forma que aqueles que não sigam as recomendações sejam punidos com impossibilidade de contratar atletas, passando pela perda de pontos até o rebaixamento de série. Após, é claro, um período de adaptação. Algumas recomendações do Flamengo incluem, entre outras coisas, que clubes em recuperação judicial não utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva. Será que pensariam assim se o Urubu estivesse na merda? São contra também transações entre empresas, como clubes e empresas do mesmo dono, medida que ataca SAFs, clubes e patrocinadores relacionados.
Será que o banco estatal que patrocina o Flamengo por conta de ter um governador que até viaja com o time está incluído na recomendação? É fácil falar dos outros quando você é descaradamente favorecido pelos aproveitadores e a mídia vendida. Aliás, vou parar por aqui porque as sugestões do Urubu na atual situação do futebol brasileiro só visam mantê-lo no comando. Nenhuma proposta restringe ou visa atingir o Flamengo. Nenhuma recomendação sugere ação que favoreça adversários a evoluir e competir de forma equilibrada. Só favorece a manutenção atual de quem já manda, com o respaldo da CBF, é claro. E além do Vasco, o Flamengo alfineta o Palmeiras, criticando e sugerindo a eliminação de gramados artificiais, argumentando que a manutenção da grama sintética é mais barata, provocando um desequilíbrio financeiro entre os clubes. Que absurdo, não é? Nossa, se não fosse uma tentativa de atacar seus adversários mais estruturados, eu até acreditava que eles estão preocupados com os times pobrezinhos, que possuem estádios com grama natural. São tão bonzinhos eles. Para mim, seria melhor que o Flamengo deixasse a justiça punir os culpados pelo incêndio no ninho do urubu, inclusive os cabeças, e também não usasse subterfúgios para empurrar o processo sobre o jogador que foi acusado de ajudar manipulação de apostas de futebol, entre outras coisas, ao invés de ficar alfinetando seus adversários. Isso seria medo da concorrência ou soberba mesmo? Deixe sua opinião, porque eu espero você no próximo Café da Colina. Dê seu like, compartilhe, comente e me auxilie a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de assunto específico, deixe mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, sempre.